Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jana Vallabha, vamos acelerar, Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Raja Janarandana. Yashodanandana Raja Janarandana. Yashodanandana Raja Janarandana. Yashodanandana Raja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radhe. Radhe Radhe, Radhe Radhe. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Então vamos dar continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no canto 8 do capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. Hoje vamos ler o verso número 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Didi Vishenaham Iha Muyakim Anta Bahischavrita Yed Bhajonya Ichami Kalena Najasya Viplavas Tasyatma Lokavaranasya Moksham. Então, Didi Vishe, desejo continuar vivendo. Na, não, aham, eu. Iha, nesta vida. Amuya, ou na próxima vida. Não quero continuar vivendo após salvar-me desta posição perigosa. Kim, qual o valor? Antaha, internamente. Bahi, externamente. Cha, avritaya, coberto pela ignorância. Ibha, jonia, neste nascimento como um elefante. Ichami, desejo. Kalena, devido à influência do tempo. Na, não há. Jasya, da qual. Viplavaha, aniquilação. Tasya, isto. Atma Loka Avaranasya, da cobertura da autorrealização. Moksham, ficar livre. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Não desejo continuar vivendo após libertar-me do ataque do crocodilo.
Qual a utilidade do corpo de um elefante coberto externa e internamente pela ignorância? Tudo o que desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância. Esta cobertura não é destruída pela influência do tempo. Significado. Neste mundo material, toda entidade viva está coberta pela escuridão da ignorância. Portanto, os Vedas prescrevem que as pessoas devem aproximar-se do Senhor Supremo através do mestre espiritual, que é descrito no Gautamiya Tantra, o qual contém a seguinte oração feita em seu louvor. Om Jnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, que com o achote do conhecimento abriu meus olhos, os quais a escuridão da ignorância havia tornado cegos. Embora talvez alguém lute pela existência neste mundo material, viver nele para sempre é impossível. Deve-se entender, entretanto, que essa luta pela existência deve-se à ignorância. Pois, na verdade, todo ser vivo é uma parte eterna do Senhor Supremo. Não há necessidade de se viver como elefante ou homem, americano ou indiano. Deve-se apenas desejar libertar-se do ciclo de nascimentos e mortes. Devido à ignorância, consideramos que qualquer vida proporcionada pela natureza é feliz e agradável. Porém, na vida degradada deste mundo material, desde a vida do Senhor Brahma até a de uma formiga, ente algum pode realmente ser feliz. Estamos fazendo tantos planos para vivermos felizes. Porém, neste mundo material, por mais que tentemos ajustar-nos permanentemente a esta ou aquela vida, não pode haver felicidade completa. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, um verso muito bonito, né? E muito profundo, aqui que Gajendra está oferecendo nessa oração. E aqui ele fala, né, sobre o princípio da ignorância. Então, o que nos faz, como o Prabhupada comenta aqui em seu significado, permanecer nessa existência material, e nos esforçarmos tanto para sermos felizes nessa existência material, se deve à ignorância. E o que constitui essa ignorância? É acharmos que somos esse corpo material. Essa é a maior ignorância, é identificar essa identidade temporária que a gente assume com cada corpo como sendo nossa verdadeira existência. Isso é algo que a gente tem falado, a Prabhupada fala constantemente, né? Então, mesmo hoje, a psicologia, né, estuda muito bem o desenvolvimento dessa personalidade, né,
dessa identidade, né, que eles chamam de ego, né? A própria palavra em grego, ego, significa o eu, o indivíduo. Mas que indivíduo é esse a que se refere? Então, é um eu, ou uma identidade, que se desenvolve a partir do corpo material e da interação do corpo com o meio. Então, isso já é tudo muito bem estudado. Como essa identidade se desenvolve. Então, principalmente diante das dualidades do mundo. Então, a gente aprende a gostar de algumas coisas e a gente aprende a não gostar de outras coisas. Então, a gente já começa a desenvolver características de uma dada personalidade. O que os pais dizem, você deve ser assim, você não deve ser assim. Então a gente começa a seguir os padrões do que é ser um cidadão desse mundo ou de determinado país. A gente segue, nós terminamos, nós almas terminamos aceitando toda essa identidade que é construída. E a gente acredita piamente que nós somos isso. Não é, Rich? Entende? Então, a gente passa a vida inteira servindo a essa construção, a essa formatação desse ego. A vida inteira. E a alma, ela está tão identificada com essa identidade que ela troca a sua existência por essa existência física, essa existência material. Então aqui está falando da ignorância externa e da ignorância interna. Tudo ignorância. A ignorância no sentido de completo desconhecimento, completa escuridão acerca, né, de quem nós somos. E é interessante porque na própria história, né, da psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu tenho estudado um pouquinho para entender o ego falso, né? A gente tem que entender o que é isso. Esse elemento, né, essa cobertura. A gente entende que nós estamos cobertos por esse corpo denso, né, que a gente pode perceber muito claramente, mas nós almas também estamos cobertos por um corpo sutil, que ele fala que é um corpo interno, né? E esse corpo interno, o corpo externo é só uma extensão do corpo interno. E o corpo externo fornece uma variedade também de aspectos de nossa identidade. Branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, né? Tudo isso faz parte também dessa identidade que a gente constrói. Mas o jeito de vivermos, os nossos padrões, os nossos referenciais são fornecidos pela sociedade. Né? Então, em dado momento da história, se falava de fortalecer o ego. O ego tem que ser forte, né? Porque um ego fraco não consegue lutar na vida, né? Não consegue se sobrepor, não consegue vencer. Você tem que ter um ego forte. Então, fortalecer o ego. Então, o ego, ou essa identidade material, né, ela precisa adquirir certas características para poder dominar, para poder controlar, para poder se impor. Porque a gente não pode ser fraco, não pode ter um ego fraco.
E nisso do ego fraco, não pode ser, não pode, não pode ter sentimentos, ser uma pessoa cheia de afeto, de carinho, porque você tem que ser muito, muito duro, muito... Então, muitos falam da espiritualidade, de tirar a espiritualidade da vida, porque isso é uma ilusão. Então começa uma civilização muito racionalista, ateísta, materialista, que tudo é conquistado, a felicidade é conquistada por meio dos objetos, do controle dos objetos, do prazer sensorial. Então se desenvolveu um ego para que esse ego seja feliz é necessário que ele possua, ele tenha coisas. Então há um processo de coisificação. Inclusive as pessoas se tornam coisas. E essas coisas, elas têm que agir na medida do que eu preciso. As pessoas têm que agir e se comportarem da forma que eu preciso, para que eu me complete. Entende isso? É assim. Então, é praticamente o que a gente chama de individualismo, é essa existência em que só eu existo. Os outros existem para me servir, para me completar. Por isso que é tão difícil os relacionamentos. Porque quando o outro não faz exatamente aquilo que eu preciso, aquilo que eu espero, aquilo que eu necessito, eu começo a julgar o outro como sendo incapaz, como sendo desnecessário. Isso é o poder desse ego falso. Porque é uma programação. Nós somos programados. Os seus pais programaram o seu ego. Você age muito em função do que os seus pais lhe ensinaram. Até descobrir as vozes da mãe, as vozes do pai, as vozes do professor, as vozes do namorado, tudo isso dentro da gente, falando o tempo todo. Isso é o ego. Quer dizer, não só o ego, os complexos, todo esse conjunto de experiências que estão registradas e que estão constantemente sendo regurgitadas, sendo vindo à consciência o tempo todo. Então, quando se fala de uma vida de ignorância, e que nessa vida de ignorância é impossível ser feliz, porque a ignorância não pode trazer felicidade para ninguém. Principalmente a ignorância de quem nós somos. Como eu posso ser feliz quando eu negligencio as minhas necessidades verdadeiras, como alma espiritual? Você acredita que você é uma alma? Pois é. E o que a gente faz para realmente nos nutrir? Não só nutrir o corpo, porque o corpo precisa, mas nutrir quem nós somos, nossa vida. Nós temos uma vida como almas completamente diferentes dessa vida hedonista, dessa vida material. Então não é possível ser feliz. Mas é possível viver nesse mundo feliz, desde que nós sejamos plenamente conscientes da nossa vida como ser espiritual.
Porque mesmo o corpo e mesmo esse ego falso não vai impedir, né, uma vez conscientes, não vai impedir de nós, almas, agirmos como almas espirituais. Uma alma iluminada, ela age através do corpo. E o corpo já não é mais um empecilho, né, na forma de ilusão, na forma de construir, de produzir ilusão, produzir ignorância, produzir escuridão. A alma já é consciente. Então ela pode agir por meio do corpo, ela pode agir por meio da mente, né? Como Krishna, na Bhagavad Gita, no final, acho que é do 3º capítulo, Krishna fala que nós temos a alma, né, ela tem que ser plenamente consciente para então administrar a inteligência, administrar a mente, administrar os sentidos. E assim vencer o principal inimigo desse mundo, que é a luxúria. Que é essa avidez, né, de obter prazer explorando os sentidos e os objetos materiais. Isso é luxúria. É a forma que nós encontramos de ter felicidade. Quer dizer, a gente acha que felicidade é um prazer sensório, né? Uma coisa que proporciona um gosto. A gente acha que isso é felicidade. Então, por isso que o que rege esse mundo material é a luxúria. Porque é o que a gente entende. Eu estou generalizando, obviamente tem muitas pessoas que encontram a felicidade na atitude abnegada de servir outros, de contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária. E assim, existem muitas atitudes que são atitudes altruístas, atitudes movidas por um sentimento superior, movido pelo bem-estar da comunidade, pelo bem-estar das pessoas em geral. Então isso proporciona uma felicidade superior a essa felicidade dos sentidos, né? Mas muitas pessoas podem realizar essas atividades ainda em ignorância, simplesmente porque está identificado com o seu país. Eu nasci no Brasil, então eu tenho que lutar pelo Brasil. E os Estados Unidos é meu inimigo, a Índia é minha inimiga. Apesar de você estar lutando por uma dada comunidade, mas ainda existe o princípio do egoísmo. E há também a ignorância. Então eu só protejo o mico, o macaco, né, que está em extinção, mas os pobres da favela eu não preciso proteger, porque eles não estão em extinção. Protejo a baleia, né? Tem os ativistas, né, do meio ambiente, então eles lutam pelo o macaco, pela onça, mas pelos os intocáveis, né? Aqueles que moram nos lugares assim, imundos desse mundo, nos lugares muito precários. Essas pessoas não precisam de cuidado. A gente não precisa fazer nenhum projeto para ajudar essas pessoas. Imaginem, né? E tudo isso é uma compreensão muito rasa da realidade. Somos almas e todos os seres vivos, né, são vivos porque têm um ser espiritual. Isso é vida. Então, por que não proteger indiscriminadamente todos os seres vivos? Então, essa ignorância acerca de nossa verdadeira identidade, de nossa verdadeira existência, tem causado todas essas loucuras do mundo. O conceito de vida baseado no corpo material, do que se desenvolve da identificação com o corpo, tem provocado
toda essa loucura do mundo. Guerras. Guerras e guerras e guerras. Quando a gente estuda um pouquinho a história da humanidade, é construída de conflitos, de morte, mas de muita morte. Milhares de pessoas. Eu estava lendo sobre a Segunda Guerra, né? A invasão, né, dos aliados pela Normandia, que é uma estratégia já. E assim, se fala das armas que são capazes de matar, de armas que são produzidas, que podem, como é que fala? As balas, né, saem assim, centenas de balas em 1 segundo. Eu sei que são metralhadoras, mas assim, não é metralhar, né? Metralhar balas assim, centenas de balas em 1 segundo, glorificando as armas produzidas para matar outros seres humanos. E milhares de jovens mortos. Um sofrimento, imagine a quantidade de sofrimento envolvido não só naquele ser humano que morreu, mas em toda a família que ele participa, né? Simplesmente pela loucura de um homem, de uma nação. E não é só pontualmente o Hitler, mas países comunistas, líderes, né? Milhares de pessoas, milhares, tudo nascendo da ignorância. Conceito corpóreo. A programação, né, que foi... Porque é assim a gente programa, não é? Não é assim que os terroristas programam as crianças. Comece a matar. Veja, você vai matar isso. E depois a pessoa funciona com aquela programação. Sem falar os próprios distúrbios mentais, das doenças mentais. Porque tem muitos, né, que não só são programados, mas nesse processo adoecem a sua mente e são capazes de fazer atrocidades. Então esse é o mundo interior. Dá para a gente imaginar o que é que, né, essa loucura interna pode provocar na humanidade. Ou em nós mesmos. Esse ego falso. E esse desequilíbrio interior. Suicídio, assassinatos, crimes. Não quero ser aqui assim, dramático, né? Mas é para a gente entender que o inimigo está dentro da gente, que é a ignorância. É essa ignorância que nos leva a fazer coisas completamente absurdas. Pode ser que nós aqui nunca iremos fazer loucuras como a gente vê, né? Mas tem outras loucuras que a gente está fazendo. Loucuras, né, que trazem sofrimento para nós mesmos. Simplesmente porque não temos consciência de tudo isso. Então a vida espiritual é para recobrar nossa consciência. Vida espiritual é uma prática que nos leva a compreender quem nós somos realmente, diferentemente desse corpo. Isso é vida espiritual. É uma ciência, é uma prática. Não é sentimentalismo, não é uma religião simplesmente que existe muitas vezes só para formatar os egos materiais. Porque ficam ainda presos à ignorância.
Mesmo ouvindo falar de Deus, mesmo ouvindo falar que somos almas, ainda assim, a ignorância do ego supera esse conhecimento, porque não tem uma prática adequada de autorrealização. Porque não basta dizer que eu sou Hare Krishna, não basta dizer que eu sou cristão, não basta dizer que eu sou espírita ou qualquer outra designação. Precisa de autorrealização, autoconsciência. Porque a gente pode ter conhecimento, mas não ter sabedoria, não ter realização do conhecimento. O conhecimento é um mero ornamento, mas de fato não transforma a vida da gente, não transforma nossos comportamentos, não transforma. Isso é ignorância. E todos nós temos. Não precisa ficar olhando para o Vishala não, viu, Krishnakari? Porque a nossa tendência é olhar assim. Bom, eu não sou assim, né? Fulano tal, mas eu sou diferente, já estou em outra posição. Não. A gente sempre olha para o outro para se desviar do trabalho que a gente precisa fazer de transformação interior, autorrealização. Então aí é meditação, é prática, é esforço constante. É como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Precisa de um esforço constante, né, para destruir essa ignorância. Né? Porque ao passo que a gente está tentando se iluminar, né, destruir essa ignorância, a ignorância do mundo está tentando nos contagiar, nos iludir. Não é que o mundo vai se abrir completamente para a gente. Não, entendemos que você... Não é assim. O processo, assim como o ego, né, foi desenvolvido, como a gente estava falando, na infância e todo, esse processo continua até a morte. Esse processo de ignorância continua. Agora eu sou velho, agora a gente começa a pensar e raciocinar, né, como um velho. E a pensar como um velho. Isso é um ego falso, eu não sou velho, eu sou uma alma. Então, constantemente, esse mundo, as pessoas estão, vamos dizer assim, injetando, né, ignorância. O contato com o mundo é um lugar, é um contato de ignorância, geralmente. Então, tanto é necessário esse esforço para a iluminação, né, como também a gente tem que ter um esforço para não se deixar contaminar mais. Porque tem a história, né, do elefante. A gente se banha, o elefante se banha, depois se suja. O elefante se banha, depois se suja na areia. Então a gente canta Hare Krishna com muito esforço e depois deixa a mente completamente solta. Né? A gente fica completamente desconectado do conhecimento. E assim a gente fica vulnerável a todos os estímulos internos e externos. Porque quando a gente está desperto, a inteligência atua classificando tudo que chega, identificando tudo que chega, interpretando tudo que chega. Então não permite mais que a ilusão chegue. Eu encontro o Vishala aí na rua. Né? Ele é paulista. Eu já estou passando por um processo de ignorância. O tempo todo. O que é que você tem contra um paulista? Porque às vezes um paulista me disse que não sei o quê, eu guardei isso, não esqueci. Diferente de uma pessoa desperta, né, que apesar de ter tido uma experiência ruim com um paulista, ele vê um paulista, pode ser que aquele estímulo
que está lá guardado, apareça a nossa consciência e de repente eu quero criticar o paulista. Não. Existem muitos paulistas. Existem paulistas chatos, existem paulistas incríveis. Por que eu tenho agora que generalizar? Aí você está combatendo uma experiência anterior e destruindo a ignorância. E para tudo. Tudo a gente tem que interpretar. Tanto o que está fora como o que vem dentro. Principalmente o que vem dentro. Acho que é Jesus que fala, né? Não é o que a gente come que nos contamina, mas é o que sai, né? É o que está dentro. Então, principalmente esse processo, porque o nosso maior inimigo é a ignorância, avídia, ignorância. E a ignorância está dentro. É a nossa formação. São os registros, são os elementos que eu uso para interpretar o mundo e agir nesse mundo. Está aqui dentro. E se tiver tudo equivocado, o resultado é equívoco, problemas. Então isso é vida espiritual. Vida espiritual é uma ciência. A gente pode entender. Claro, eu não posso provar a existência de Deus, mas a autorrealização a gente pode entender muito apropriadamente hoje com a ciência, com os estudos da mente, da inteligência, do ego. Dá para a gente entender muito bem os nossos inimigos, como eles foram construídos, né? E como lidar com todos eles para que nós, almas, possamos ser pessoas livres. Pessoas livres. Isso é vida espiritual. Né? Então o Gadienda está falando, de que adianta? Vou terminar, dar um espaço para pergunta para vocês. Tudo o que eu desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância. E Prabhupada fala, devido à ignorância, consideramos que qualquer vida proporcionada pela natureza é feliz e agradável. Porém, na vida degradada deste mundo material, desde a vida do Sr. Brahma até de uma formiga, ente algum pode ser realmente feliz. Eu queria ver aqui uma passagem que o Prabhupada fala. Então, é isso. De que adianta viver nesse mundo em completa ignorância? Não é isso, Rishi? Viver em ignorância, causando sofrimento a si, causando sofrimento aos outros, uma vida. Então vocês têm alguma pergunta? O pessoal aí na internet tem alguma pergunta? Um comentário da Batim Simone que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta caos e une. Reflexões profundas sobre a urgência da vida espiritual e a autorrealização. Gratidão. Pois é. Quem olha para fora sonha. Cria muitas. O Jung tem essa passagem que é bem conhecida. Então a gente tem que olhar para dentro. Porque o mundo de fora está construindo esse mundo de dentro. E se o mundo de dentro for um mundo feio, problema.
Agora a dificuldade é que a gente não admite que ninguém fale desse mundo horrível que a gente tem dentro da gente. A gente está tão apegado a esse mundo que é nosso, né? Tão apegado, tão identificado, que quando a gente fala, quando a gente critica alguém por algum comportamento, a pessoa não gosta. Ele pode estar falando a verdade, mas a gente não admite. Então, se a gente não admite, como é que a gente vai mudar? É explicado que a humildade é, podemos dizer, a qualidade ou a característica, assim, não vou falar a palavra predominante numa alma autorrealizada. E por que a humildade? Porque não se identifica mais com o ego. Porque o ego é o contrário. É inflado. Sempre se inflando, achando que é incrível, achando que é maravilhoso. Se alguém fala, não, ninguém admite. Então a gente pode ver nas pessoas santas a humildade. Pode ser uma das principais características. É se sentir insignificante. Se sentir o mais baixo. É assim. Porque já venceu o ego falso. Porque a tendência do ego é a tendência de ser o supremo, ser o melhor, ser incrível. Então por isso que a gente não admite que ninguém fale nada ao contrário. Mas a humildade é o reconhecimento de que somos muito pequenos. Eu sou apenas um servo do servo do servo do servo. Mas não é da boca para fora não, né? Como aquela história de Prabhupada, o devoto dizia, Prabhupada, eu sou o mais caído, né? E Prabhupada fala, você não é o mais nada. Né? Então, assim, nós não somos mais nada. Né? Mas é de fato o reconhecimento, a compreensão profunda de que somos muito pequenos. Uma alminha insignificante. Insignificante. Mas só devido ao ego falso a gente pensa que é algo grande. Que eu sou um cantor, que eu sou isso, que eu sou um doutor. Cobertura material. Temporário. Por quanto tempo você vai ficar doutor? Então nós somos uma alma, uma centelha. Os Vedas falam, é a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Acho que era a medida que eles na época tinham para... Não tinha essa metro, né, polegadas. Então, para dizer que é muito pequeno, né? Então, assim, é partir o fio de cabelo em não sei quantas mil vezes, sei lá. Então somos uma centelha, uma fagulha de consciência. Uma fagulha de consciência que anima todo esse corpo. Nada mais. Nos achamos. Né? Se o corpo é bonito, então eu fico desfilando. Né? E se o corpo é feio, eu me escondo. Né? Tento me esconder por trás de roupas, por trás de tantas coisas. Não é? É assim. É a loucura da vida. E a gente briga, a gente mata, a gente faz tantas coisas por conta dessa ignorância. Faz sentido? Esqueci teu nome. Mateus. Camarada, tem um comentário aqui do padre Sérgio, que fala assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12. Exatamente. Eu citei, só que o nosso amigo, ele é especialista, né? É o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ignorância, quando a gente fala coração, é esse mundo interior. Esse mundo interior está cheio de ignorância. É isso.
Ok? Então vamos parar por aqui. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.